incomodar, né? Só pode, vou me incomodar. O que eu vou fazer? Eu sou obrigado porque as pessoas entram na internet e me perguntam: bruxo, quem será o orixá regente deste ano? Porque eu entrei na internet e encontrei vários religiosos de vários segmentos e cada um, e vários, né, diversas pessoas, tem vários vídeos aí no YouTube, em outras plataformas, dizendo quem será o regente do ano de 2023. E algumas pessoas que não conhecem o sistema religioso não conseguem entender. Quem está de fora não consegue entender e fica pensando: será que essa gente não consegue entender? Essa gente não se entende, essa gente não consegue acertar nem quem é o regente do ano. Como é que poderão me ajudar se eles não têm consenso em quem é o regente deste ano? Então, bruxo, quem o senhor acha que é o regente desse ano? Quem é o pai de santo que está certo e quem é o pai de santo que está errado? A resposta é muito simples. Tirando algumas barbaridades, nenhum deles está certo e nenhum deles está errado. E vou provar isso de forma científica e também de forma prática. Isso você pode procurar na internet, não vai encontrar alguém que explique a regência do ano de todos os anos. E no final, trago uma surpresa para os senhores. O primeiro caso que me veio, foi já há alguns anos, já pessoas entravam em contato comigo para saber a regência. Eu sempre dizia: olha, não, gente, isso aí é só olhar na internet, até na Astrora tem folhinha com quem é o regente do ano. Então não precisa perguntar para nenhum religioso. Mas todos os religiosos, um pouco antes da entrada do ano, resolvem fazer vídeos para falar de quem é o regente do ano. Agora, é necessário entender que o Brasil é um país de tamanho continental e que existem várias religiões, se é que eu posso chamar de religiões, mas vamos colocar religiões para que as pessoas entendam, porque religião, existem alguns conceitos para que sejam chamados de religião, mas vamos colocar que são todas religiões. Algumas novas, outras nem tanto. E que cada segmento tem uma forma de escolher o seu regente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a tradição que escolhe o orixá que vai reger o ano é a nação de Batuque, os batuqueiros, como são conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, que seguem a nação de Cabinda, de Oiá, de Jeju, de Jexá, várias nações, mas todas elas consideram o mesmo orixá que vai reger o ano. O ano que estamos falando é 2023. Então, o que é que acontece? Do Rio Grande do Sul para baixo, entrando para Uruguai e Argentina, onde é muito forte o culto à nação, não esqueçam, a nação e o candomblé são religiões brasileiras. Elas trazem de fora somente os deuses, só os orixás. Se os senhores saírem do Brasil e forem à África, não encontrarão mais com tanto conhecimento como se tem no Brasil hoje. Hoje se conhece mais do orixá no Brasil do que na própria África. Lembrando, a África hoje, em todo o continente africano, só 3% da população, 3% da população cultua religião local. Religião local, e lá é realmente local, é da região em que eles moram. Só 3% cultuam essas religiões. Isso em 2009, eu não sei como é que está agora, deve estar, a proporção deve estar menor ainda. Enquanto no Brasil a proporção é muito grande, tá? A proporção é muito grande desse segmento, embora as pessoas até não declarem, tá? Mas está saindo um censo agora, neste ano, né, o censo de 2022, 2023, e vamos ver o que vai acontecer. Mas quem é o orixá que foi escolhido no Rio Grande do Sul? Qual é o orixá que consideramos aqui no Batuque? Bom, no Batuque consideramos
Oxalá, embora tenha um pai de santo aí, bem conhecido, cara que dá cursos sobre africanismos, inclusive, ele disse, o que eu vou fazer? Cara, eu não gosto de dizer isso, mas ele disse, eu sou obrigado aqui a estar na internet, para tirar a dúvida das pessoas. Ele colocou que o orixá que iria reger o ano 2023 era o Bará. Para quem é do norte do país, quem é do candomblé seria o orixá Exu, tá? Para deixar explicado isso. Aqui o Exu, na nação, quando o culto é o orixá, é chamado de Bará. Que seria o Bará. E a explicação que ele deu bom, ele deu a explicação, eu vou passar aqui para vocês. Ele disse que esteve no mercado público de Porto Alegre e lá teve uma revelação do próprio orixá, que esse orixá se comunicou com ele de alguma forma e que ele seria o regente do ano de 2023. E aí esse mesmo pai de santo disse que a prova real de que isso aconteceria é que a soma de 2023 daria 7. Então, o número de Bará é 7. Então, mostraria que esse ano realmente é do Bará. E na terceira afirmação que ele faz, que diz ele que a comprovação maior, é que o ano começaria numa segunda-feira. Bom, aí eu não entendi mais nada, porque o ano começou no domingo. E domingo para nós aqui no Rio Grande do Sul é dia de Oxalá, por isso o ano começa em um dia de Oxalá, e o regente é Oxalá. Eu não sei de onde é que ele tirou que o ano começa na segunda-feira, tá? Segunda-feira sim é dia de Bará. Se o ano começasse na segunda, Bará seria o orixá que estaria à frente do ano. Eu cheguei a olhar no calendário para ver se março começava numa segunda-feira, porque aí eu poderia dar razão para ele. Depois eu explico isso. Mas não, março começa, dia 1º de março cairá numa quarta-feira, tá bom? Então, aí no Rio Grande do Sul, a tradição nos leva a Oxalá. Então fui consultar outros religiosos fora do estado. Fui à consulta nos vídeos. Não liguei para nenhum religioso que eu conheça. Não fiz essa ligação. Eu quero ver o que é que as pessoas que se comunicam através das redes sociais estão dizendo para as pessoas. Porque as pessoas que estão assistindo a esses vídeos, algumas são religiosas, outras são leigas. E é esse o grande perigo. O leigo, ele não tem obrigação de saber como é que é escolhido esse orixá. E aí ele fica confuso. Como é que vou acreditar numa religião se as pessoas que estão dentro dessa religião não conseguem chegar a um consenso de quem é o orixá que vai reger o ano? Fica complicado. Então estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês que todos eles estão certos e todos eles talvez estejam errados. Mas eu vou chegar lá no final do vídeo. Por quê? Bom, o que eu achei? Bom, eu achei o seguinte. Eu achei uma tradição dizendo que era Oxaguian, uma tradição dizendo que era Exu, mas a maioria das tradições está dizendo que é Iemanjá. Se vocês perguntarem para mim qual é, eu não sei. Eu não sigo o candomblé. E como dei só uma olhada e não entrei em contato com nenhum religioso que eu conheça de candomblé e que eu confie, eu poderia ter entrado, mas não quis entrar, porque eu sei que essas pessoas de grande conhecimento sabem, e eu não posso discordar das outras pessoas. Por quê? Porque eu não faço parte dessa religião. Então, eu me abstenho. Essa religião não está no meu estado. Existem pouquíssimas casas de candomblé no estado do Rio Grande do Sul. Mas nenhum deles está errado. Vamos adiante. Existe uma outra tradição
que há muitos anos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os umbandistas seguem o que diz o povo de nação, o povo do orixá. O povo de Umbanda segue o que diz o povo do orixá. O regente é Oxalá. Fora os seguidores desse Pai de Santo lá que diz que é do Bará. Já existem outras tradições. A Umbanda esotérica, que é uma Umbanda mais nova, a Umbanda esotérica é uma Umbanda mais nova. Um dos criadores destas doutrinas, eu conheci, trocava e-mails com ele, era um grande escritor, uma pessoa com a qual eu não concordava com tudo o que ele dizia, mas nesta parte eu concordo. Ele considerava que o ano começava em 1º de março. Então, essa tradição da Umbanda esotérica, grande parte dela, considera que quem vai reger o ano é Iemanjá. E como eles chegaram a esse orixá? Simples, gente, simples. Quem é seguidor de doutrinas esotéricas sabe que calendário na parede, aquela folhinha onde tem números e meses, só serve para marcar o dia que vamos pagar as contas. Só serve para isso. Porque aquele calendário, primeiro, ele não é exato. Porque o dia tem 23 horas, 56 minutos e 32 segundos, se eu não me engano. Segundos podem estar errados. Mas parece que é 32 segundos, ou 4 segundos, coisa assim. Então, um dia termina muito antes que o teu relógio marque. O primeiro calendário que se tem notícia é o calendário da Suméria. Este calendário da Suméria é de 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás. Eles dividiram um ano em 12 meses e 365 dias. 360 dias. Desculpa. 365 é agora. 360 dias. Depois de um tempo eles viram que havia uma defasagem. Como é que eles viram que tinha uma defasagem de dias? Vou chegar lá. No ano 4000 a.C., o calendário da Babilônia considerou que o ano tinha 354 dias. E dividiu o ano também em 12 meses. E cada mês, um mês tinha 30 dias e o outro tinha 29. Para que vocês tenham uma ideia do que é conhecer isso, saber isso, que esses povos antigos tinham esse conhecimento, que eles dividiram um dia em 12 momentos, que seriam 12 horas, digamos, em 12 momentos, e cada momento em 30 ciclos. Eles tinham a concepção de quanto durava uma manhã e quanto durava uma tarde, quanto durava uma noite. E eles mesmos chegaram à conclusão, depois de algum tempo, que eles estavam errados. Só não sabiam como. Então vocês sabem, vocês são estudantes de religião, sabem o que aconteceu depois em Roma. Pois em Roma é ajustado o calendário. O calendário é ajustado. O calendário é ajustado. E aí passa o primeiro do ano a ser em janeiro. E depois de muito tempo o calendário é mudado mais uma vez para se acertar. Para que se possa acertar qual é a data que estamos, qual é o horário exato que estamos e qual é o dia exato que estamos. E isto é feito de que forma? Criado o ano bissexto, para acertar o horário, para acertar o dia, porque um dia é 23 horas e não 24. Então, a cada dia que passa, existe uma diferença de tempo. E como é que esses povos antigos resolveram essa situação e como é que nós devemos fazer? Olhando para o céu. Foi assim que eles fizeram. Foi assim que eles viram quanto tempo durava um dia. Como é que você acha que é calculado o Carnaval e a Páscoa?
Por que o Carnaval e a Páscoa são datas que oscilam? Por causa disso. Uma das formas de saber é controlar os equinócios. Os bruxos sabem bem isso, conhecem bem esta área aí. Mas esse pessoal da Umbanda Esotérica fez o seguinte, eles associaram cada orixá de forma, pelo zodíaco, eles consideraram o arquétipo daquele orixá com o arquétipo daquela constelação ou daquele planeta que estava próximo ali dos equinócios ali nas constelações, qual era a constelação que estava em evidência, porque vocês sabem como funciona o zodíaco, né? O horóscopo é pelas constelações e pelos planetas. Então sabe-se, qualquer um que estude isso sabe, que 2023, em março de 2023, um satélite estará regendo o nosso mundo. O satélite é a Lua. E a Lua, para eles que são de Umbanda Esotérica, representa Iemanjá. Bruxo, não entendi como é que eles fizeram isso. Bom, isso é como eles fizeram. Assim como existe o horóscopo egípcio, existe o horóscopo chinês que todos conhecem, que é pelo ano. Cada ano também é por constelações, tá? Também é por constelações. Qual é a constelação que está em evidência naquele momento, que está próximo ali, que vai reger aquele ano. Então, por exemplo, dragão, cachorro, isso tudo são traduções, não são os nomes originais, né, gente? Os nomes originais eu não sei. Talvez quem estude o horóscopo chinês saiba os nomes originais. Eu não teria nem como pronunciar. Esse ar-condicionado está acabando com a minha garganta. Então, como é que se deve considerar quem rege o ano? Pela folhinha? Não, a folhinha está errada. A folhinha não está certa. As entidades e as divindades não contam o tempo pela folhinha. Elas contam como é que elas contam. Já dei a explicação aqui científica, né? Vocês conseguiram entender isso, né? Se não, estudem sobre calendários. Estudem sobre calendários. Como é que os calendários foram criados e foram modificando através dos anos. Vocês sabem, teve um Papa que tirou 15 anos, 15 dias. Vocês sabem disso. Já foi feito várias modificações. E agora eu quero que vocês pensem o seguinte, o orixá sabe disso? Quem é que escolhe o orixá? Quem é que disse que o orixá que vai reger, que rege o domingo, que é o Oxalá? Quem é que disse que é ele que rege o domingo? Os africanos tinham isso? Na sua essência, os povos africanos, tinham o orixá familiar, ou orixá da aldeia, aquele orixá que a eles que é o protetor de uma família, por exemplo, ou de uma tribo inteira. Eles não tinham, como nós, assim, cultuar a todos os orixás. Não, até porque em cada região da África tinham alguns orixás, não tinham todos. Existiam as divindades, sim, mas não com esses nomes que estão aqui no Brasil. Chegaram no Brasil mais de 300 orixás. Quantos nós temos hoje? Quanto se perdeu? E por que é que se perdeu? Por que quando ao povo do Candomblé devemos muito? Os povos do Candomblé foram que voltaram à África tentando buscar mais raízes. Porém, quando isso acontece, lembre-se, a libertação dos escravos vai acontecer no Brasil em 1888. Até que esses povos, os povos daqui, pudessem se organizar e voltar à África para buscar conhecimento, a África já tinha sido influenciada demais por religiões católicas, cristãs, evangélicas, muçulmanas. Já tinha muita interferência, por isso não conseguiram buscar mais a fundo. Se trouxe muita coisa de lá, o Candomblé trouxe muita coisa de lá. Ao Candomblé devemos muito. Trouxe muita coisa de lá que nós não teríamos mais aqui. E provavelmente algumas dessas coisas que foi buscada lá, nem lá não tenha mais.
Mas eu disse que dava prova científica e prática. Eu vou dar a prova prática para vocês. Os senhores por acaso já viram a manifestação de alguma entidade, divindade, seja qual for, pedir a folhinha ou o calendário para marcar uma data? Eu pergunto isso aos senhores olhando bem nos olhos dos senhores. Os senhores já viram isso? Acredito que não. E eu até espero que não. O que os senhores escutam dessas entidades e divindades é: na próxima lua grande, daqui 4 luas, daqui 3 luas grandes, na próxima lua pequena. É isso que os senhores escutam dessas entidades e divindades. Por quê? Porque elas não se regem por folhinha. Elas se regem pelo céu. Prova maior que elas contam os dias baseadas nas luas. Então, quem está errado? Ninguém está errado. Ninguém está errado. Mesmo quem segue a folhinha, ou quem segue outra forma de escolher o orixá que rege o ano, nenhuma dessas pessoas está errada. Porque esse é o fundamento, é a base, é o dogma da religião destas pessoas. Se o dogma é que quando o ano começa no domingo, este ano seja de Oxalá, então está certo. Porque é assim que a religião diz que tem que ser. E se você é dessa religião, você tem que seguir o que a doutrina da religião fala. Se o seu dogma, se a sua religião diz que nós vamos ver no Odu qual é o Odu que vai reger esse ano, e eles disserem que é do Exu, que seja do Exu. Não há problema. O problema é que as pessoas que estão de fora não sabem como é feita essa escolha. Eu poderia até dizer aqui, se alguém me perguntar qual é o orixá que eu acho que vai reger o ano de 2023, vocês querem saber quem eu acho? Eu não acho nada, porque eu não sigo a nação. Se eu fosse da nação, com certeza seria Oxalá. Mas eu fui iniciado, e para mim, o orixá que vai reger o meu ano é o meu pai de cabeça. Então, todos os anos, eu elejo o meu pai de cabeça como orixá do ano. Para mim, é ele que olha por mim. E quem é filho de outro orixá vai fazer a sua oferenda ao seu orixá. É o nosso orixá que olha por nós. Existe interferência? Existe. Mas pensem um pouquinho nas explicações dadas por outros religiosos em casos do ano de pandemia. Quando a pandemia começou, em alguns segmentos o orixá era Xangô, e aqui no Rio Grande do Sul o orixá era Xapanã. Aqueles que consideraram que o orixá Xangô era o regente do ano da pandemia, disseram que Xangô veio fazer justiça. E não estavam errados. Talvez muita justiça tenha sido feita, mas muita injustiça também. Mas não conhecemos a vida das pessoas, então não podemos julgar. Aqueles que eram de nação disseram que eles estavam certos e que o orixá Xapanã é que regiu aquele ano, por isso essa doença que levou tantas pessoas ao luto. Então, quem será que rege o outro lado? Quem? Será que o bruxo se baseia na folhinha para dizer quem será o regente do outro lado? Quem será o deus ou a deusa das trevas que regerá o ano de 2023? Quem? Isso só direi a vocês quando o ano começar, embora eu já saiba. E eu já disse nesse vídeo, e talvez você não tenha entendido. Meu abraço a todos vocês.